Boa noite, turma. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre cálculos em medicação e agora chegou a hora de transformação em soro. Tá, primeira coisa, antes de nós prosseguirmos aí com o estudo de transformação em soro, vamos ver alguns conceitos aí, tá? Então, qual seria a finalidade do soro? Qual que é a finalidade do soro? Todo mundo sabe que a maior finalidade do soro é hidratação e alimentação. Né? O soro fisiológico, o soro com NaCl, com cloreto de sódio, 0,9%, serve para fazer a hidratação. Quando a pessoa pega virose, pega algumas situações de doença onde ela perde muita água por vômito, por diarreia, né? Então é fazer a hidratação. Também o soro glicosado serve para alimentação. Então o soro com glicose, com açúcar, 5%, 10%, serve para dar energia à pessoa, né? Também em caso de doença, enfim, né? Dependendo da situação. O soro é muito utilizado, né? Quando uma pessoa ela se encontra em estado débil e que precisa fazer acompanhamento no hospital, às vezes ficar internado. Também é utilizado para curativos, para lavar as feridas, né, para deixar limpo o ambiente, para hidratar o local, como compressa ocular, como compressas diversas, né? Lembrando que compressa é você embeber o medicamento e o soro, né? E colocar nas feridas ou nas partes que estão doloridas do corpo. E como solvente de medicação. Então, né, serve para diluir algum medicamento. Os soros que são mais utilizados, a gente tem soro glicosado, de 5% e 10%, as concentrações mais comuns. O soro fisiológico, que é 0,9%. O soro glicofisiológico, que é uma mistura desses dois de cima, de glicose com NaCl, com cloreto de sódio. E o soro lactato ou Ringer, Ringer simples, que é uma solução líquida de eletrólitos em água. Eletrólitos como o sólido estão naturalmente presentes em fluidos corporais e ajudam na função dos músculos e nervos. Então vai ter eletrólitos, vai ter íons aí que vão auxiliar, né? Às vezes a pessoa tem tem uma desidratação muito acentuada, enfim. Daí o médico vai prescrever o soro lactato ou Ringer, tá? Então esses são os mais comuns aí. Tá. O que nós temos que fazer então como técnico? Pessoal, às vezes nas unidades de saúde você vai ter só um tipo de soro. E o médico vai prescrever uma concentração a mais de glicose ou de sal de cozinha. E o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que transformar. Então observem aqui que esse soro aqui ele tem concentração de 5% e o volume dele aqui, né, é um volume de... Não dá para ver aqui, mas eu acredito que seja aí uma solução de 250 mililitros. Um soro de 250 mililitros. Eu não consigo ver direito ali, mas acho que é 250. Então, vamos supor que o médico prescreveu uma concentração de glicose maior que 5%. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar ampolas. Eu coloquei uma ampola aqui do tamanho normal, próximo ao soro, para vocês verem. E você vai ter que colocar essas ampolas de glicose dentro do soro aqui para fazer a infusão, tá? Então vamos aumentar aqui essa ampola e vamos ver a concentração dela. A concentração dessa ampola é de 50%, só que tem 10 mililitros, né? Ela é pequenininha, então, vejam, 10 mililitros é o volume da ampola, 50%, vai ter 5 gramas de glicose. Então a gente vai ter que calcular quantas ampolas a gente vai colocar nesse soro aqui para fechar a prescrição que o médico está pedindo,
Entenderam? O médico prescreveu uma concentração superior ao que você tem na unidade, no hospital, na farmácia. Você vai ter que pegar as ampolinhas, e essas ampolinhas você vai ter que inserir aqui, nesse soro, né, para você poder fechar com a prescrição. Então, por isso que o nome, o estudo nosso aqui é transformação em soros. Nós vamos adicionar ampolas a esse soro para fechar com a prescrição do médico. Turma, então vamos lá, vamos aos exercícios aí, tá? Então veja aqui, ó, foi prescrito soro fisiológico 7,5%, tá? 500 mililitros. No entanto, somente é disponível na unidade soro fisiológico 0,9%. Olha o problema aí. Só que nós temos ampolas também, de cloreto de sódio, de NaCl, 20%, 10 mililitros. Então vamos marcar isso aqui. O que foi prescrito? Foi prescrito isso aqui, ó. Tá? Vou marcar com outra cor aqui para vocês verem. O que nós temos na unidade que nós estamos trabalhando? Seja hospital, pronto atendimento, nós temos soro fisiológico 0,9%, 500 mililitros, e ampolas de 10 mililitros. Então a pergunta aí, né, turma? A pergunta é: quantas ampolas de NaCl tenho que adicionar ao soro 0,9% para atingir 7,5%? Então, quantas ampolas eu tenho que colocar no que eu tenho aqui para fechar com a prescrição, tá? É isso o exercício. Geralmente a gente resolve esses exercícios em 4 passos quando o volume das ampolas que tem que ser adicionado são volumes pequenos, tá? Quando o volume da ampola é muito grande, quando você tem que colocar muitas ampolas, você tem que descartar uma certa quantidade do soro. Por enquanto, nós não vamos entrar nesse estudo de um volume muito grande de ampolas, tá? Que é o modo mais correto a se fazer. Eu estou deixando, pessoal, no PDF, que está indo o link dessa aula, uma aula bem completinha aí, que eu achei no YouTube, ele fala 7 passos, né, para nós chegar ao resultado. Mas aqui, ó, vamos resolver esses exercícios e vamos ver que não é difícil. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou calcular quanto de soluto há no soro prescrito. O que é soluto, turma? Então, quando você tem um sal, o NaCl, dissolvido em água para injeção, isso aí você vai ter um soro, tá? O soluto é o sal ou o açúcar, é o que foi dissolvido na solução. A solução, a água, né? Aí forma o soro. A água é o solvente. Então, só para ficar claro, soluto é o sal, NaCl, ou a glicose, que vai ser dissolvido na água. A água é o solvente, tá? E o soluto mais o solvente, a gente tem a solução. Mas vejam, foi prescrito soro fisiológico, aqui 7,5%, isso aqui é a concentração, 500 mililitros. Eu vou calcular quanto de soluto que o médico está pedindo para colocar no paciente, tá? Então vamos fazer o cálculo lá. 100 mililitros, 7,5 gramas. Ó, a concentração, 7,5% é 7,5 gramas de sal, de NaCl, em 100 mililitros de solução, 7,5%. Em 500 mililitros, eu terei X. Aí a gente vai multiplicar cruzado, aqui, ó, 100 vezes X, 100x, igual a 7,5 vezes 500. Eu tenho aqui 100 vezes x é 100x, 7,5 vezes 500 é 3.750. Esse x está multiplicando, eu vou jogar o 100 dividindo, tá? Então vai ficar 3.750 divididos por 100, eu tenho 37,5 gramas. Tenho não, desculpe. O que o médico está pedindo é para a gente aplicar 37,5 gramas de NaCl, tá? Infundir no paciente.
essa concentração aqui. Olhem lá. O soro fisiológico, 7,5%, 500 mililitros, é composto por 37,5 gramas de soluto. O segundo passo, eu faço o cálculo da quantidade de soluto que há no soro disponível na unidade. Então, eu vou calcular agora isso aqui, ó, o soro que eu tenho na unidade. Mesma coisa, turma. 0,9% é 0,9 gramas de NaCl em 100 mililitros de solução. Em 500 mililitros de solução, eu tenho X. Tá? Faz o cálculo cruzado, né? 100 vezes X, 100x, 500,09 aqui, né? Então vai ficar 100x igual a 450. Eu vou achar que o volume é o soro fisiológico 0,9%, 500 ml é composto por 4,5 gramas de soluto. Isso aqui é o que o médico pediu, isso aqui é o que eu tenho na unidade. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é nós descobrir quanto de sal tem nessas ampolas. Tá? Então vamos calcular na ampola. Fazendo o cálculo. Veja, turma, é 20%. Significa dizer 20 gramas em 100. Só que o volume da ampola, vocês lembram lá que a ampola é pequenininha? Ela tem 10 mililitros, que é o volume. Então, quantos gramas de sal vai ter? Vamos fazer regra de 3. Vamos achar aí 100 vezes x, 10 vezes 20. Quantos gramas tem? Então, cada ampola tem 2 gramas de sal. Tá? A resposta na ampola de NaCl, a 20%, 10 mililitros, tem 2 gramas de soluto, do NaCl. O que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que pegar a ampola, 2 gramas que tem por ampola, adicionar aqui para fechar isso aqui. Ou seja, eu tenho na unidade 4,5 gramas, eu tenho que saber quantas ampolas eu vou ter que colocar aqui para chegar a 37,5. Então, o terceiro ponto é isso aqui, ó. No quarto passo, eu vou calcular quantas ampolas terei que adicionar no soro disponível para que este tenha a mesma quantidade de soluto que o soro prescrito. Então, se eu tenho 4,5 gramas de soluto, quantos gramas de soluto tenho que adicionar para que esse atinja 37,5 gramas, que é o prescrito? É só diminuir. 37,5 menos 4,5. Eu preciso adicionar 33 gramas no que eu tenho na unidade para fechar o que está sendo prescrito. Tá? Então, cada ampola corresponde a 2 gramas. Para isso, basta eu pegar o total que falta e dividir por 2. Então, 33 gramas é o que falta. Vou dividir por 2, porque tenho 2 gramas em cada ampola. 33 gramas que faltam, divididos por 2 gramas por ampola, dá 16,5 ampolas. 16 ampolas e meia que a gente vai ter que colocar aqui para ficar igual ao que o médico prescreveu. Tem uma outra forma de fazer, eu vou fazer bem rapidinho aqui, até por causa do tempo, mas a gente pode aplicar essa fórmula aqui, ó, pessoal. A concentração da prescrição vezes o volume da prescrição é igual a concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração da ampola vezes o volume da ampola. Então, eu tiro essas informações aí, é o mesmo exercício anterior, tá? Eu tiro essas informações, então, concentração da prescrição 7,5, volume da prescrição 500, e daí eu substituo essas informações aqui, ó, na fórmula, tá? Desculpe. Substituindo na fórmula esses valores, então a concentração da prescrição 7,5, volume da prescrição 500, a concentração do que eu tenho lá na unidade C1, aqui V1, é o que eu tenho na unidade 0,9 vezes 500, mais 20 mililitros, que é o volume, 20% que é a concentração da ampola, vezes o volume total de ampolas que vai. Então, qual é o volume total de ampolas? Eu não vou colocar 10 mililitros aqui, tá? Eu vou achar o volume das ampolas. Fazendo o cálculo, a gente vai chegar que o volume de ampolas a ser adicionado é 165 mililitros. Tudo bem? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse volume total das ampolas e vou dividir pelo volume dessa ampola aqui.
Uma ampola tem 10 mililitros, eu vou precisar de 165 mililitros. Então, 165 divididos por 10, eu vou ter 16,5 ampolas. É a segunda forma de fazer. Beleza, turma?